Bem, continuando então, nós vamos falar sobre o conceito de variável dependente e de variáveis independentes, que são dois conceitos que confundem muitos estudantes que estão começando. Primeiro, com relação à variável, percebam que variável é um outro termo para alternância ou para variação. Toda vez que houver mais de um valor para alguma coisa, isso é uma variável, isso é uma alternância. Dentro da sociolinguística, existe, na verdade, o conceito de variável dependente, que é simplesmente um outro nome para variação linguística, é praticamente um sinônimo para variação linguística. A única observação é que, em geral, essa expressão, a variável dependente, ela é usada no sentido de, olha, nesse estudo específico que eu estou fazendo, o caso de variação que eu estou estudando é este. Então, variável dependente é, ok, qual é a variação que você está estudando mesmo? Qual é o fenômeno que você está estudando? Qual é o nome do fenômeno? Então, associem simplesmente a isso. A variável dependente é a variação, é o fenômeno que está em variação. Alguns exemplos para vocês. Nós podemos falar da variável realização da primeira pessoa do plural. Essa variável corresponde às formas em português nós ou a gente, como nas sentenças em 17 e 18. Então, essa variável, esse fenômeno que está em variação, possui duas variantes, possui duas formas de realização. A forma nós, como em nós saímos ontem, e a forma gente, como a gente saiu ontem. Da mesma maneira, uma outra variável possível seria a realização da segunda pessoa do singular, também no português brasileiro, em que existe a forma você e existe a forma tu. Então, esse fenômeno em variação, essa variável dependente, possui duas formas de realização, possui duas variantes. A variante você e a variante tu, como em você quer tomar um café e tu quer tomar um café. Para mais um exemplo, agora de natureza fonética, nós poderíamos falar da variável S em coda silábica, ou seja, S em posição final de sílaba, que em português, a depender do dialeto, nós temos a pronúncia como S ou a pronúncia como Sh, como em meninos e casca, ou como em meninos e casca. Então, essa variável dependente tem duas variantes. Por que elas são chamadas de variáveis dependentes? Porque eles são fenômenos que estão em variação e a escolha de uma forma ou de outra vai depender de outros fatores. Ou seja, se você, como falante, vai falar nós ou a gente, é uma escolha que vai ser influenciada por outros fatores, por vários outros fatores. Que fatores são esses? É justamente o que a sociolinguística quer descobrir. A sociolinguística quer descobrir quais são os fatores de natureza social e de natureza linguística que determinam a escolha de uma variante linguística ou de outra variante linguística. Isso tudo para tentar entender como é que esses fatores vão influenciar os processos de mudança linguística, ok? Então, continuando, o último ponto, o que são as variáveis independentes, que causam alguma confusão nos alunos. Basicamente, as variáveis independentes, elas são qualquer tipo de fator, qualquer tipo de fato linguístico ou social que influencie a variação, ou que talvez influencie a variação. Por que eu digo talvez? Porque isso é o que vai ser investigado. Então, o linguista vai levantar vários tipos de fatos para investigar e descobrir qual deles, ou quais deles, estão influenciando a variação que ele quer estudar, que ele quer compreender. Então, essas variáveis independentes, elas já começam a ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo linguístico, ou seja, fatos linguísticos que podem influenciar no uso de uma variante ou de outra variante, ou podem ser de natureza social, características da estrutura da sociedade que podem estar influenciando esse fenômeno.
Esses fatores, essas variáveis independentes, se apresentam sob a forma de grupos de fatores, porque elas sempre são mais de um, ok? Então, primeiro alguns exemplos de fatores, de grupos de fatores sociais, de variáveis independentes sociais. Então, as variáveis sociais, as variáveis independentes sociais, elas vão ser definidas pela estrutura social da comunidade em que a pesquisa é feita. Mas existem alguns fatores que são muito corriqueiros. Então, o primeiro de todos é variável sexo. Em toda a comunidade vai haver pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Outra variável muito recorrente é a variável idade, ou variável faixa etária. E aí, o recorte específico de cada faixa etária varia de pesquisa para pesquisa. Não existe nenhum padrão com relação a isso. O ideal é que haja pelo menos 3 faixas etárias diferentes e que, quanto menos faixas etárias diferentes houver, mais intervalo haja entre elas. Mas nada impede de haver 4, 5, 6 recortes de faixa etária. Outra variável muito recorrente é a variável independente escolaridade, que é muito utilizada nas pesquisas do Brasil, mas como uma forma de evitar a variável classe social no sentido econômico. Então, ao invés de classificar os informantes de acordo com a renda, os sociolinguistas sempre classificaram de acordo com a escolaridade, porque havia algum tipo de correlação muito clara entre escolaridade e renda. Mas, de qualquer forma, ainda existe o fato claro de que quanto maior a escolaridade, mais pressão social existe para se utilizar determinadas formas linguísticas ao invés de outras formas linguísticas. Mas existem várias outras variáveis independentes sociais possíveis. Algumas variáveis sociais menos utilizadas, muito pouco utilizadas, vão ser, por exemplo, a variável profissão, que isso vai depender de cada comunidade. Então, uma comunidade menor, em que haja uma menor gama de profissões, é possível perfeitamente classificar os seus informantes com relação a isso de modo significativo, não de modo aleatório. Outra variável possível, mas pouquíssimo utilizada, eu não lembro de nenhum estudo que tenha no Brasil levado isso em consideração, mas é possível, né, a depender da comunidade, pode ser que isso seja importante, é a variável religião. Então, é possível que em algumas comunidades, alguns fenômenos linguísticos tenham alguma influência do tipo de religião. Isso seria algo provavelmente muito útil em pesquisas sociolinguísticas na Irlanda do Norte, em que há uma divisão muito forte entre a comunidade católica e a comunidade protestante. E essa divisão, na verdade, nem tem a ver com a adesão real do indivíduo. O indivíduo pode ser ateu e pertencer à comunidade protestante ou pertencer à comunidade católica. Bem, o outro grande tipo de variáveis independentes são as variáveis linguísticas. E essas já não são tão fáceis de a gente listar, porque elas dependem de cada fenômeno específico. Ou seja, para cada tipo de fenômeno em variação, as variáveis linguísticas que podem estar influenciando essa variação vão ser completamente diferentes entre si. Para isso, então, o sociolinguista tem que conhecer fonética, ou conhecer sintaxe, conhecer teoria fonológica, conhecer teoria sintática, para ajudar na definição de quais seriam essas possíveis variáveis. Eu só vou dar 2 tipos de exemplos não exaustivos de possíveis variáveis linguísticas. Então, se nós estivermos falando da variável dependente, realização da primeira pessoa do plural, ou seja, a gente quer estudar a variação que existe entre a forma nós e a forma a gente. 3 possíveis variáveis independentes linguísticas poderiam ser, primeiro, a função sintática, ou seja, esse nós ou esse agente está na frase aparecendo em qual função sintática. A ideia aqui é que talvez a função sintática influencie e favoreça mais uma forma ou outra. Por exemplo, né, como adjunto, talvez seja muito mais fácil e mais frequente, mais recorrente se dizer com a gente do que com nós ou conosco. Então a função sintática talvez influencie.
ou talvez o traço semântico, ou seja, se o nós ou se a gente está se referindo a um grupo específico e definido, eu mais fulano de tal, ou se é um nós ou um agente genérico se referindo a um grupo indefinido. Outra possibilidade é que talvez o tempo verbal influencie. Então, se o verbo está no presente, ou no pretérito imperfeito, ou no futuro, etc., talvez isso influencie. Mas não ficaria por aí. Um linguista teria que levantar vários outros fatos linguísticos que poderiam estar influenciando nessa variação específica. Aqui é apenas um pequeno exemplo. Para finalizar, se a gente estivesse estudando a variável dependente S em coda silábica, que nós vimos que a pronúncia pode ser como S ou como Sh, algumas possíveis variáveis independentes linguísticas seriam se esse som está acontecendo no meio da palavra ou no final da palavra, né? Ou se é em meninos ou em cascas. Então talvez isso influencie, talvez a posição na palavra favoreça uma pronúncia ou outra. Outra possibilidade é que talvez o tipo da vogal anterior favoreça uma forma ou outra. Então é possível que uma vogal do tipo palatal, como I, favoreça a pronúncia como Sh, e uma vogal como A, que não é palatal, favoreça a pronúncia como S. Outra variável independente possível, outro grupo de fatores seria a tonicidade da sílaba. A sílaba em que esse S acontece é uma sílaba tônica ou uma sílaba átona? Será que isso influencia ou não nesse fenômeno de variação? E o linguista iria procurar vários outros fatos que influenciam. Então, talvez a classe da palavra, se a palavra é um verbo, se é um substantivo, talvez isso influencie. Então, para cada fenômeno específico, o linguista vai ter que levantar possíveis fatos que estejam influenciando e que ele vai investigar para ver se estatisticamente aquele fato, aquele fator, aquela variável independente favorece ou desfavorece as variantes que ele está estudando. Bom, então a gente fica por aqui. Esse vídeo foi longo. Nós falamos sobre o conceito de variação linguística, falamos sobre problemas desse conceito, falamos sobre o conceito de variável dependente, sobre variantes e também sobre variáveis independentes, dando exemplo de variáveis independentes sociais e variáveis independentes linguísticas. Ficamos por aqui e Deus abençoe vocês.